para abrir essa semana, a quarta edição do Seminário de Ética e Responsabilidade Social em Comunicação, vamos dar as boas-vindas, agradecer já a coordenação do curso, a professora Maria Rita, a professora Ana Condeixa, agradecer por esse empreendimento, com toda a nossa energia. 3, 2, 1, já! Isso, valeu, salva de palmas para todos nós. Dia 15 e 16 de maio teremos a Semana da Escola de Ciências Sociais Aplicadas. Estejam atentos, porque essa semana é feita para vocês e vai ser um sucesso, porque ela vai ser feita por vocês. Então fiquem atentos, canal Unigran Rio, bombando e passando todas as informações, www.canalunigranrio.com.br. Bom, gente, boa noite. Boa noite. Prezados colegas, na busca do conhecimento. Este é um dia muito especial, porque marca mais um seminário de ética, responsabilidade social e comunicação. Esse é o quarto. Idealizado e realizado pelo curso de Comunicação Social da Unigran Rio. E produzido pela nossa mestra, Ana Condeixa, com muita competência e dedicação. Os 4 projetos foram feitos pela Ana, viu, gente? Nossa obrigada, Ana. Nossa obrigada também aos gestores da nossa instituição, que sempre nos apoiaram na realização desse projeto. Muito, muito. Acho que, assim, de todos os projetos que a gente tem, esse é um dos mais queridos, de uma forma em geral, da instituição, porque eu acho que ele pega todo mundo, né? Qualquer curso, cuja temática é de interesse de todos nós. Em especial, chamamos a nossa pró-reitora de extensão, professora Sônia Mendes, para abrir oficialmente nosso ciclo de palestras e debates, deixando registrado o nosso carinho em receber na nossa casa os palestrantes de hoje, Nádia Rebouças, amanhã, Vitor Cunha, e depois de amanhã, o Eleandro Pinho. Gente, um beijão para vocês. Boa noite. Boa noite, quero cumprimentar os presentes. Com grande satisfação que a gente começa o nosso 4º Seminário de Ética e Responsabilidade Social em Comunicação. Hoje a gente tem a presença da Nádia Rebouças e eu quero, em nome dela, agradecer profundamente a presença e pedir à professora Ana, que nos representa, para entregar o material e o certificado e dizer que responsabilidade social é um tema transversal à formação dos nossos alunos. A responsabilidade social faz parte do conjunto de conceitos que a Unigran Rio difunde no seu projeto pedagógico e não interessa somente aos alunos de comunicação, mas a todos os alunos da casa. A responsabilidade social hoje faz parte das declarações do ensino superior no Brasil. A Associação Brasileira das Mantenedoras congrega que as instituições trabalhem em prol da responsabilidade social e esse evento é a atividade mais importante que a gente realiza na Unigran Rio. Quero agradecer enormemente a presença de vocês e lembrar que amanhã e depois também tem atividade do seminário e não deixem de comparecer. Onde você guarda o seu racismo? Não sei, mas eu sei que só um pouco. Acho que o racismo está guardado lá, no fundinho do coração. No medo. Na raiz. Nas piadas. Eu acredito que no meu inconsciente. Na nossa prática cotidiana. Bem lá no fundo, bem escondido, para ninguém perceber, nem eu mesmo. É complicado. Não guarde o seu racismo. Jogue fora. Minha amiga sempre reclama de racismo. Tem 2 velhinhas no meu condomínio que sempre, quando elas me encontram no elevador social, elas dizem: Correios, filho? Você não deveria entrar pelo de serviço? Não, vizinho.
Sempre que eu atravesso a rua com o sinal fechado, ouço o som das portas dos carros se trancando. Chamei ela para fazer parte da campanha, mas ela não quis se expor. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Estudo numa faculdade particular e na minha sala não tem nenhum aluno negro. Tatuaram na sociedade de forma bem anormal que o preto só canta rap, é atleta do futebol. Foi quando eu vi que só tinha um negro na minha escola. A gente levou nosso afilhado de 3 anos numa festa e uma criança da mesma idade disse pra ele: minha mãe detesta gente preta e eu também. Onde você guarda o seu racismo? Não guarde, jogue fora. Eu não vou me alongar porque eu acho bobagem, né? Eu acho que é unânime, pelo silêncio de vocês, que todo mundo lembra dessa campanha e, de certa maneira, isso faz refletir. Por isso que eu trouxe a Nádia Rebouças, da Rebouças e Associados. A comunicação faz uma coisa que é maravilhosa. Você não conhece a pessoa, conhece só por telefone e já vira quase amigo, né? Porque é isso, a gente se fala muito por telefone o tempo todo, né? E um dia, quando você conhece, você já se sente íntimo. Essa minha história com a Nádia já dura 3 anos, desde a primeira edição. E hoje, finalmente, eu consegui trazê-la. É uma honra ter você aqui. Eu digo para ela que ela é a papisa da responsabilidade social na comunicação. Aproveitem, porque realmente é difícil, muitas vezes, você encontrar com um publicitário ou com a pessoa que concebeu uma campanha qualquer, mas essa, então, da maior importância. Só para dar um breve informe, amanhã nós vamos estar recebendo o Vitor Soares Cunha, que é aquele rapaz que evitou que um mendigo, que um morador de rua, fosse assassinado e acabou levando 63 pontos na cabeça. Ele vem participar de uma mesa chamada Eu Vi e Não Fechei os Olhos. Tá? Eu acho que é importante, a nossa proposta aqui é fazer com que vocês percebam o quanto a comunicação é importante no processo de transformação da sociedade. E são vocês, para o país e para o planeta, que vocês vão ter no futuro. Porque quando deixa, já está quase se aposentando. Mas vocês vão ficar aí. Beleza? Então, gente, com vocês, Nádia Rebouças. Obrigada, meninos. É um prazer imenso estar aqui. Essa professora que acabou de falar, ela luta desesperadamente há 3 anos para me trazer aqui. A gente não consegue data, não consegue, tem uma agenda complicada e tal. Então, vocês estão na história desde o primeiro. E eu nunca consegui estar aqui com vocês. Eu estou muito feliz de poder estar olhando para vocês e vou conversar com vocês. É tanta coisa que eu podia trazer para conversar com vocês que ficou difícil saber o que selecionar para conversar. Então, eu acho, primeiro, importante vocês saberem um pouquinho da história, né, da minha vida. Porque a gente brinca com isso, mas a única coisa que interessa é a história da nossa vida. Aquilo que a gente vai fazer com a coisa mais preciosa que a gente tem, que é a nossa vida. Eu estudei sociologia. Fui uma menina que vim de uma classe bem baixa. Meus pais não tinham estudado, não tinham feito faculdade. Aliás, a minha mãe tinha feito só primário. E era a filha mais velha. E decidi que eu queria crescer na vida, que eu ia estudar, que ia acontecer alguma coisa comigo. Eu fui fazer cursinho para poder entrar na faculdade, escondido do meu pai, que não admitia, em hipótese alguma, que uma mulher precisasse fazer faculdade. Mulher, no máximo, ia ser professora primária e olhe lá. Aí eu prestei um concurso no cursinho que ganhava bolsa. E eu ganhei 50% de bolsa e eu ficava até meia-noite depois de trabalhar, que eu comecei a trabalhar muito nova, comecei a trabalhar em casa, dando aula. Sempre adorei educação com 13 anos. Aos 18, a professora do normal me levou para dar aula para criança. Talvez na coisa mais legal que existe, que é dar aula de alfabetização. Que você pega uma criança que não lê e, ao final de 1 ano, a criança ganha um universo do mundo. E eu amava fazer isso. Aliás, nunca pensei que eu fosse fazer outra coisa. E aí, eu resolvi fazer o exame na faculdade. A minha família só aceitou no dia que eles descobriram que eu entrei na USP.
Aí, como ninguém tinha entrado na faculdade, eles começaram a achar um barato que eu tinha entrado na USP. Então, eu entrei na USP fazendo sociologia no meio da ditadura, que eu sei que é difícil vocês acreditarem, mas esse país, durante 20 anos, a juventude, que na época eu era jovem, não podia ter uma agenda. Naquela época não tinha telefone celular com agenda, tinha agenda de papel. Mas eu não podia ter o telefone de nenhum dos meus amigos inscritos, porque eu poderia ser presa, e presa eu poderia delatar os meus colegas. Isso não acontecia com os criminosos, acontecia com uma garota como eu, que queria mudar o mundo, né? Os militares não podiam admitir essa ideia. E todo mundo que entrava na faculdade de sociologia, de uma forma ou de outra, estava querendo mudar o mundo. Quando eu estava no 2º ou 3º ano, semestre da sociologia, eu comecei a trabalhar em propaganda. Naquela época não tinha faculdade de comunicação. Os comunicólogos ou publicitários e jornalistas eram economistas, administradores, sociólogos, antropólogos, poetas trabalhavam na criação, pintores trabalhavam como diretor de arte. E lá vou eu trabalhar na publicidade, um mundo louco que eu dizia, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Rapidamente eu concluí que ali eu não ia ser feliz. Deixei de dar aula, que era a coisa que eu mais adorava. Comecei a ganhar 4 vezes o dinheiro que eu ganhava dando aula. Virei uma publicitária conhecida, famosa durante anos, mas sempre com um incômodo profundo, porque eu tinha que fazer as pessoas consumirem produtos. O meu trabalho era fazer, por exemplo, que as mulheres brasileiras entendessem que elas tinham que comprar um paninho furadinho que se chamava Perfex. Vocês conhecem Perfex? Pois é, em 1974, o Perfex chegou no Brasil, produto de pesquisas americanas, que fazia sentido para as mulheres americanas, não para o nosso país, que era pobre, que usava resto de toalha, resto de camiseta e tal, para fazer limpeza, e de repente ela tinha que comprar um paninho, porque isso era o legal, né? E assim vai. Vende shampoo, convence todo mundo que mudar de shampoo é importante, né? Foi quando começou essa loucura da gente achar que tem shampoo que resolve o cabelo crespo, deixa o cabelo liso, aponta não sei o que lá, e que a gente usa uma vez, toda esperançosa, chega lá e não fez nada, né? Ou então a gente guarda dinheiro para comprar um presente para um filho e tal, e não sei o que, a criança brinca 10 minutos com o brinquedo e depois vai brincar com a caixa. Porque a propaganda mostra o brinquedo dançando, voando, acontecendo, e na hora que ela pega o brinquedo não faz nada disso. Então eu achava aquele mundo uma loucura, eu não queria trabalhar em propaganda. Mas a propaganda, eu fui casando, tendo filhos, responsabilidade, cuidava do meu pai e da minha mãe. Propaganda me dava dinheiro, me dava status, me dava reconhecimento. Por incrível que pareça, eu acabei virando uma excelente publicitária reconhecida no mercado. Mas eu não era feliz. E o fato de não ser feliz me pôs para refletir sobre o que era a publicidade. Eu tentei de tudo. Para vocês terem uma ideia, quando eu vim para o Rio de Janeiro em 78, eu fui fazer teatro. Teatro, leitura de peças proibidas. Muita gente não sabe disso. Por quê? Porque eu tinha que encontrar um jeito de sair da propaganda. E aí a minha mãe costurava. Então eu inventava moda, e a minha mãe costurava e eu vendia. Ela em São Paulo trazia para o Rio de Janeiro para tentar vender. Tudo isso para tentar sair da propaganda. Até o dia que eu descobri que não dava. Eu tinha que fazer alguma coisa dentro da comunicação, porque eu era conhecida na comunicação, era dentro disso. Não adiantava eu querer ser modista, ser atriz de teatro, era muito mais difícil. E aí, eu resolvi abrir a minha própria agência de publicidade. Eu trabalhava como diretora da Thompson, e eu ganhei um bônus. Sabe aquela coisa que executivo que trabalha direito ganha? Eu ganhei um dinheiro que eu não esperava, um dinheiro bastante grande. Aí eu achei que o melhor era eu abrir meu próprio negócio. E eu já tinha uma pista de que a gente fazia propaganda para fora, para o consumidor, mas a gente não trabalhava as pessoas que trabalhavam nas empresas. E que elas eram muito infelizes, tal qual eu, né?
Elas trabalhavam em departamentos que não conversavam uns com os outros, eram competitivas, não existia uma cultura de parceria, todo mundo querendo só ganhar um do outro e tal, e que dentro da organização as pessoas às vezes não entendiam nem o que elas faziam, o que elas estavam produzindo, o que elas estavam fazendo. Então o primeiro passo foi começar a trabalhar o que hoje é conhecido como comunicação interna, ou comunicação corporativa. Naquela época isso não existia. Meu chefe dizia para mim: Nádia, isso não dá dinheiro, o que você está querendo trabalhar com comunicação interna? O que dá dinheiro é trabalhar lá para fora. E os clientes ficavam satisfeitos com o trabalho que eu estava começando a inventar. Aí eu abri a minha agência, muito focada em não aceitar clientes que eu não acreditasse no produto e, ao mesmo tempo, que me permitisse pensar no todo. E aí começou a primeira doença a qual eu fui acometida, que hoje faz toda a diferença na minha vida, que é começar a pensar na gente por inteiro. Que aquela frase fala um pouquinho sobre isso. Nós pensamos no nosso corpo, muitas vezes, como para ficar sensual, para ficar bonita, para ser magra, né? Hoje em dia tem uma ditadura com relação ao corpo, mas a gente não pensa que o nosso corpo traduz uma cultura, a cultura de uma civilização, né? Se alguém viu o Globo desse final de semana, eles inclusive fizeram photoshopping com as mulheres lá do renascentismo, que todas eram gorduchas e felizes, né? Aí hoje, para você aceitar essa mulher, você tem que tirar a barriga, tirar o peito, tirar a cintura. Por quê? Porque a gente cria modelos com os quais a gente se identifica. Nada do que a gente vê na comunicação, especialmente na publicidade, é a verdade. Aliás, existe a verdade? Especialmente no momento de hoje, será que algum de nós sabe a verdade? Tem muita gente que se diz de verdade. Tem engenheiro que acha que é o verdadeiro, tem médico que acha que é o verdadeiro. Aí, de repente, o paciente sara. Ele acabou de dizer para a família que o cara ia morrer, como é que o cara sarou? E ele não consegue explicar isso. Por quê? Porque eles ficam presos numa percepção que não é o todo, né? Então, nos últimos anos, a gente tem visto que o corpo apenas retrata um monte de coisas que somos. E que nós somos o que pensamos, nós somos o que sentimos e nós somos o que queremos. Duas pessoas podem ser completamente diferentes pelo que elas pensam sobre elas mesmas, sobre a faculdade delas, sobre elas no mundo, né? Podem ser diferentes naquilo que sentem, né? Então, esse menino que vem aqui amanhã, ele traz para vocês uma forma nova de sentir. Se nós pensarmos, quantas vezes a gente passa do lado de um mendigo, de uma pessoa na rua, e a gente nem sente mais o que a gente poderia sentir, né? Nem se dá conta do que é um ser humano que a gente não está ao lado dele, ou de que forma a gente não se reconhece nele, né? Então, essa mudança toda era eu pensando, até que chegou a Eco 92. Alguém já ouviu falar na Eco 92? Ela aconteceu no aterro do Flamengo e esse ano, 20 anos depois, vai acontecer a Rio 92. Ali deram um nó na minha cabeça, porque eu comecei a descobrir que tinham pessoas que trabalhavam naquilo que acreditavam, que tinham causas. Uns defendiam o sagui, outros defendiam o mico-leão dourado, outros a baleia, outros defendiam a Mata Atlântica, outros a floresta, outros defendiam as mulheres como poderosas e que podiam transformar o mundo. Ou seja, eu entrei em contato com o mundo das causas. E mais importante de tudo foi descobrir que muita gente fora do Brasil trabalhava com causa e tinha um emprego e ganhava salário. Então, você imagina você poder trabalhar com aquilo que você acredita, com aquilo que você quer defender na sua vida e ainda conseguir ganhar o seu sustento, pagar a conta do supermercado? Aí eu falei, caramba, isso existe, não vou ficar quieta nisso não. E aí, como ninguém pagava para ninguém trabalhar a comunicação de causa, eu comecei a trabalhar voluntariamente para isso. A campanha Onde Você Guarda o Seu Racismo, que vocês acabaram de ver, foi uma delas.
Até hoje eu ainda preciso trabalhar de graça muitas vezes para que eu convença o mundo da comunicação de que existe um trabalho para nós da comunicação fazermos que ainda não reconhecem a importância dele. Então, eu descobri isso na Rio 92 e aí veio o Betinho. Alguém já ouviu falar do Betinho? Campanha contra a fome, a ação da cidadania contra a miséria e pela vida. Essa campanha era uma loucura, porque o Betinho chamou alguns publicitários, entre eles eu, e disse assim, eu quero dar a conta para vocês. A conta é a conta do Brasil, por isso não pode ter uma agência só. Como é que vocês podem trabalhar para essa conta? Os meus colegas escolheram a mim para fazer o planejamento estratégico, porque eu sou uma profissional, antes de qualquer coisa, de planejamento estratégico de comunicação. E eu resolvi criar a campanha em cima de que nós precisávamos fazer as pessoas se sensibilizaram que tinha fome. A gente sabe o que é fome? A gente sabe o que é ter fome. Mas viver com muita fome, talvez alguns de nós tenham passado por isso no Brasil. Mas existiam naquela época 52 milhões de brasileiros, especialmente no Nordeste, muitos na periferia do Rio de Janeiro, que passavam fome. Tinham uma alimentação pior do que a necessária para um ser humano viver. E a sociedade, a elite, as empresas, os governos, não tomavam conhecimento disso. Essa campanha talvez seja a campanha mais bem sucedida e que realmente serve como um exemplo do que a gente é capaz quando na comunicação se organiza. Porque hoje é a maior política pública no Brasil, né? Hoje, o Bolsa Família é resultado do amadurecimento do que começou a acontecer ali, com a ação da cidadania. Porque os comerciais começaram a mostrar a fome, o que era a fome. Quem é que passava fome? Me comprometo depois a mandar os filmes para você passar para eles. Nós tivemos filmes com Chico Buarque de Holanda, com Tom Jobim, com Caetano Veloso, que nunca tinham feito propaganda para nenhum produto e que todos se dispuseram a fazer campanha contra a fome. Isso foi uma coisa fortíssima. Tão forte que a Rede Globo de Comunicação começou a veicular as propagandas de graça. Eles, durante 7 anos, veicularam as propagandas de graça. Foram mais de 35 filmes que foram feitos nesse caso, né? Essa história eu ainda tenho que escrever ela toda no livro. Então, a ação da cidadania fez eu compreender que eu estava certa, que ia ser muito difícil, mas que eu podia tentar fazer da comunicação um trabalho que me desse prazer. Acima de tudo, que eu sentisse que eu estava transformando o mundo e era o que eu queria fazer. Então, o que eu trouxe para vocês aqui foi o seguinte: a ideia da gente perceber o que a propaganda representa. Se ele me obedecesse, que eu não sei aonde eu faço ele me obedecer. Eu fiz um apanhado de décadas, muito rápido, para mostrar para vocês como a propaganda e o nosso corpo, aquilo que a gente usa como brinco, o lenço no cabelo, a bermuda ou a calça jeans, o paletó, tudo isso denota valores. Como a cada coisa que nós estamos vivendo, na moda inclusive, nós estamos mostrando o que somos. Então nós vamos voltar lá para a década de 1970, ó. Para mim, eu era bem brotinho, igual vocês, assim, e vocês nem sonhavam em existir. Mas a década de 70 foi uma década maravilhosa no mundo, onde as diferenças puderam se manifestar. Até ali, existia quem mandava e quem obedecia. Como alguns operários dizem para mim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, o mundo era muito estigmatizado, você não podia mudar de categoria social, igual na Idade Média, quem vivia fora do castelo, quem vivia dentro, vivia dentro. Na década de 70, as mulheres resolvem sair para as ruas, os negros começam a dizer, pera lá,
negro é gente também. E as mulheres queimando sutiãs na rua e dizendo, por que eu não posso votar? Por que eu não posso pensar? Por que eu tenho que ficar dentro de casa? E os homossexuais também saindo do armário. Tudo isso aconteceu na década de 70. Como se o mundo dissesse assim, não somos iguais. Somos diversos e precisamos aprender a viver essa diversidade. E tem alguma coisa que desligou aqui e que eu vou conseguir... tá lá. Bom, aí o que aconteceu Mas é ele que está mudando, não sou eu, não. O Brasil ganha pela terceira vez a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, naquela época, a gente achava que era como dopavam as pessoas. Ficavam tão encantados em ganhar a Copa do Mundo que não percebiam que estava vivendo numa ditadura, né? A indústria começa a crescer no Brasil. Vocês imaginam que hoje fica difícil você imaginar que a gente tinha pouquíssimos carros. A indústria de automóveis era ainda muito nascente. A agricultura estava começando-se. Não existia shopping, não existia supermercado. Faz ideia do que era isso? Eu sou tão velha assim que vocês imaginam que eu vivi comprando na quitanda, chamava quitanda, onde a gente comprava as coisas. Não tinha televisão, a televisão chegou quando eu tinha 5 anos de idade. Então você foi mudando a sociedade para o que a gente chama de sociedade de consumo. Até aí, a dona de casa ia na quitanda, comprava as frutas que ela precisava naquele dia, naquela semana, naqueles 2 dias. O supermercado introduz a compra do mês. O shopping center, um monte de vitrines que eu posso ver as tentações. Mulheres deprimidas que entram no shopping e saem comprando tudo que vê, porque acha que vai ser feliz, porque tem 200 sapatos e coisas correlatas. Então você começa a ter uma sociedade de consumo. Uma grande massa da população brasileira, exatamente como aconteceu agora, de 2008 para cá, elevou um degrau na escala de consumo. Começou a ter possibilidades de fazer coisas. A classe média começou a poder ter dinheiro para pagar a escola particular para os filhos. Foi exatamente ali que a escola pública piorou. Então, houve uma mudança muito grande e a propaganda sempre ela está retratando isso. Essa época era a época, pode passar, era a época da propaganda de um monte de coisas que a gente não tinha antes. Por exemplo, calça jeans, né? O Stop era uma calça que vendia liberdade. Tinha uma propaganda que era assim, a liberdade é azul e desbotada. Que era o símbolo da liberdade, era usar a calça jeans, né? Então, a Westop era uma marca fortíssima na época. Pode ir passando. Olha só como é que são as propagandas e como elas retratam o que a sociedade era e pensava. Ó, as roupas maravilhosas das mulheres ao lado do fogão, né? O fogão continuava sendo o que ela tinha que enfrentar na vida, mas ela já podia usar umas roupas bem bonitas ao lado do fogão. O carro era uma banheira que ocupava meia rua, gastava uma quantidade de gasolina enorme. Fumar era o maior charme. Quem não fumasse não era um cara legal. Olha como a sociedade muda. Prestem atenção, como se vocês acreditarem em propaganda, vocês estão malucos. Porque daqui a 10 anos é outra história, entendeu? Depende do interesse econômico do que vai ser produzido. Então, aquela C14 ali era a minha tortura, porque a polícia, que vivia disfarçada, que ia prender a gente jovem, que queria mudar o mundo, e andava naquela C14. Quando eu vi uma daquelas, eu já me segurar de tremer, né? Foi numa C14 dessa, que levaram Vladimir Herzog, um jornalista, que eu aconselho muito vocês a consultarem o site, porque hoje a gente tem um Instituto Vladimir Herzog, que foi um jornalista morto pela polícia e que disseram que ele se suicidou, né? Vocês devem ter visto, recentemente saiu uma matéria de uma situação ridícula, porque ele está preso num negócio que não dava para ele ter se suicidado. Esse Vladimir Herzog era meu cunhado na época. Então foi um choque muito grande, a gente tinha um susto enorme, porque parecia que a gente era criminoso, e a gente sabia que não era. O sabonete deixava de ser sabão,
e passava a ter hidratantes, coisas, tal. O luxo, de alguma maneira, começava a chegar na vida das pessoas. As mulheres, os tecidos, a mudança de tecidos, lycra, que era muito mais justinho, antigamente as mulheres não usavam isso, calça comprida e tal. Então você começa a ter o sentido da moda, do que ia acontecer. A Nadia Comaneci, né, que lançou o OB, eu fiquei famosa depois da Nadia Comaneci, porque até aí ninguém sabia que existia esse nome Nádia. O OB, o que era? Era um horror, imagina, um troço que você enfiava dentro de você, as mães ficavam apavoradas. Minha filha não é mais virgem, o que vai acontecer? Eu tive que ir para Brasília para pedir autorização para botar no ar o primeiro comercial de Modes, que era o único absorvente que existia no Brasil. Nunca tinha ido para a televisão uma propaganda de absorvente. E eu vou lá em Brasília, no Ministério da Justiça, e ele diz assim, tudo bem, pode colocar, só que só de calça vermelha. Eu até hoje fico pensando, por que é que eu só podia mostrar a mulher de calça vermelha? Eu não podia, porque o comercial, evidentemente, a mulher estava de calça branca. Ele não deixou, tinha que ser uma calça vermelha. Tudo bem, botamos uma calça vermelha e tenho essa história para contar, do primeiro comercial de absorvente que entrou na televisão. OB nem falar, foi o meu primeiro produto. E a gente analisava como é que a mulher ia usar o OB. Ela ia aceitar ou não ia aceitar, o que era isso, pesquisas e tal. Aí a gente vai para a década de 80, década de 70, década que a classe média cresce. Os militares tinham uma campanha que era assim, Brasil, ame-o ou deixe-o, que era o contrário da campanha que a gente fazia. A gente queria dizer que o Brasil passava fome, e eles diziam que o Brasil estava vivendo um milagre econômico, e que, portanto, quem falava contra isso, que fosse embora do Brasil. E, aliás, foi a época que a inteligência desse país foi embora mesmo, porque não aguentava não ver filme. Eu tinha que viajar para poder ver filme. Né? Quando a propaganda me levou as primeiras vezes para fora do Brasil, era a maior felicidade para poder ver os filmes que não entravam no país. Não podia comprar os livros. Tortura em todas as pessoas que eram presas e censura em tudo que fosse. Nessa década de 80, a gente tem uma coisa diferente. A gente começa a ter abertura política, mas começa a praga que a gente tem até hoje, que se chama corrupção. Né? Que a gente tem aula de corrupção todo dia na televisão, no Fantástico de 2 domingos atrás, isso foi muito claro. Os sindicatos começaram a se organizar, porque agora podemos falar, podemos brigar. O clima de abertura aparece, surge o CONAR, que é o conselho que começa a proteger os publicitários. Porque quando os publicitários tentavam atravessar, e eles sempre tentavam pelo lado dos hábitos culturais, né, como essa coisa do OB, do mods, da saia curta e tal, tinha censura. Então, os publicitários começaram a se autocensurar, que era uma forma de se proteger. Hoje, o CONAR ainda existe. E ele, coitado, sofre para acompanhar o amadurecimento da sociedade civil. Né? Hoje, por exemplo, tem um movimento muito forte de mães para proibir a propaganda de criança na televisão, para a criança na televisão. Por quê? Porque a criança não tem um senso de crítica e compra e quer comprar o produto. E tem muita mãe de classe baixa que passa pela maior dificuldade para economizar dinheiro para comprar uma Suzy, né? Que não tem cabimento. Por que esse tipo de pressão? Então, o CONAR hoje ele sofre uma pressão da própria sociedade. A economia cresceu, mas a classe média foi a principal vítima desse momento. Todos que tinham botado o filho em escola particular tiveram que tirar. Todo mundo que... Foi a primeira crise econômica que eu, pelo menos, já era viva e via acontecer. Não podia mais ter 2 carros, aquela coisa que tinha começado, né? Como agora a gente, de certa forma, vê um crescimento das classes mais baixas, aconteceu ali. E a propaganda e o marketing viveram anos de muita intensidade. E a figura da mulher começou a mudar, como a gente vê pelas propagandas. Foi o primeiro sutiã.
Não sei se vocês lembram dessa propaganda, não lembram, com certeza. Mas vocês usaram o primeiro sutiã, pelo menos as moças que estão aqui. E foi uma coisa muito forte na vida da gente usar o primeiro sutiã. Então, vocês imaginem a liberdade que a propaganda teve que ganhar para vender o primeiro sutiã. E a gente até hoje brinca, o primeiro a gente nunca esquece, né? O primeiro tudo, primeiro namorado, primeiro não sei o quê, virou... A propaganda tem essa capacidade de virar mote, né? A calcinha que mexe com a cabeça dos homens. Olha a diferença que tinha do padrão que a gente mostrava à mulher para a mudança que tem aí. A sensualidade começa a crescer. Agora, olha a calcinha, né? Comparada ao que a gente vê hoje. Olha as mulheres. É assim que você se vê, é assim que eu me sinto. Aí esse também é uma propaganda de absorvente higiênico Carefree. Começa a existir uma ousadia, toda mulher tem uma paixão, o cigarro está sempre presente. Então isso é o retrato de uma época, né? De como é que as coisas foram mudando. A Ínega era um jeans que a gente botou como jeans de Ipanema. Isso foi minha conta, talvez tenha sido a conta que mais fez a minha fama como planejadora de marketing, porque era uma marca daqui de Del Castilho, e o dono dizia assim, mas você vai dizer que é jeans de Ipanema? É mentira, ele é fabricado em Del Castilho. Eu dizia, seu Natan, se eu disser que é jeans de Del Castilho, não vai vender. E aí eu consegui convencê-lo a botar jeans de Ipanema, e esse jeans vendeu no Brasil inteiro, foi uma marca poderosíssima. Só perdeu depois porque houve uma briga lá familiar, que eles pararam de fazer. E tinha uma propaganda que eu adorei fazer, porque olha lá, não abra mão nem por 1 centímetro de toda a liberdade que você já conquistou. Então era uma calça era grudada, stretch, que foi um tecido errado da marca Santista, que o cliente chegou na agência e disse, Nádia, a Santista disse que tem esse tecido aqui, que saiu errado. Aí ele me deu um monte para ver se dava certo fazer uma calça. Eu fiz a calça e achei que ficou interessante. Eu peguei a calça e fui para o banheiro. Voltei de dentro do banheiro, vestida com a calça. Falei assim, nossa, que calça legal. A barriga ficou para dentro e a bunda no lugar. Aí, imediatamente, o Ney Azambuja, que era o redator, disse assim, barriguinha para dentro e bundinha para cima. E foi o maior sucesso que vocês puderem imaginar. Essa calça vendeu igual água, e a gente pensar que veio de um tecido errado. Aí a gente se dá conta do poder da comunicação, né? Como ela tem poder para fazer coisas. Então isso era bem a propaganda depois da ditadura, né? Aí o carro ficou importante, os telefones que começaram a ir para a rua, e a nossa população que não sabe cuidar de nada até hoje, né? Que destruía os telefones. Vende-se cobertura com aquecimento central, os edredons chegando no Brasil, que não existiam antes disso. Até galinha era sensual, né? Até as galinhas tinham que virar história. Sua miopia nunca recebeu um assobio na rua, então muda o óculos. Tudo começou a ter muita sensualidade na propaganda. Até que a gente chega, só que economicamente foi uma década triste, a década de 80. Aí chegamos em 90. Em 90, as coisas já eram outras coisas. Aí vocês já lembram mais, né? Teve uma festa democrática. A ditadura acabou indo embora mesmo. Foi a primeira vez, depois de 47 anos, que os brasileiros foram votar para presidente da República. Infelizmente, votamos no Collor. E o Collor, evidentemente, foi embora. Aí nasceu o movimento pela ética na política, que depois virou a Ação da Cidadania, né? Então teve a Eco 92 no Rio de Janeiro, que foi um assombro. Imagina, vocês vão ver a Rio Mais 20, vocês vão imaginar, 20 anos atrás, o aterro do Flamengo parado, Dalai Lama sentado no aterro do Flamengo falando com as pessoas, as tendas, milhões de pessoas salvando baleia, mico, leão dourado, isso e aquilo. Tudo coisa que os brasileiros olhavam e diziam, que é isso? Né? Os ambientalistas dizendo, vai faltar água, vai acontecer isso, porque tudo que é falado hoje já se falava desde a década de 60.
O mundo é que não escutou, mas os cientistas sabiam disso desde lá. Aí todo mundo procurando se entender e a sociedade começou a ser muito mais participativa. O Betinho mobilizou, o Rio de Janeiro era a não paz, né? Começou a ter os traficantes, a ocupação de territórios, né? Todo mundo começou a entender mais a vida cultural, a ter mais jogadas de ideias. Surge o Viva Rio também na década de 90, surge o Observatório da Favela, começam a acontecer movimentos muito interessantes. E a propaganda começa a traduzir as novidades, que é o diet, o light, vamos emagrecer, vamos ficar magrinho. Agora ninguém mais come, todo mundo tem que ser magro, bonito e tal, porque os Estados Unidos é assim e nós vamos lá. A propaganda começa a ser substituída por outras coisas, porque ninguém tem muito dinheiro, então vamos fazer promoção, vamos fazer eventos, vamos fazer coisa. Aí veio essa estratégia do Nizam, de animais, que foi muito interessante. Começam as causas sociais a ganhar. No final da década de 90, a Globo inventou. Cidadania a gente vê por aqui. Teatro a gente vê por aqui. Cultura a gente vê por aqui, que até hoje nós temos. Antes não acontecia isso. Os artistas começaram a ser usados por causas, né? Se o artista usa isso ou pensa isso, para mim também vai ser bom. Outra vez ele desistiu de mim aqui. Foi. Olha a Mônica Waldvogel como uma das primeiras modelos da Natura, que trouxe uma mudança incrível no mercado. Em vez dela usar modelos, ela começou a usar pessoas reais, dizendo o seguinte: olha, esse é um produto que cuida realmente da pele de gente de verdade, né? Então constrói um conceito totalmente novo na propaganda. Temos o Bombril, que é a primeira propaganda interativa. Você ficava esperando ele vir outra vez e ver como é que ele vinha, o que ele ia falar, o que ele ia fazer. E ele acabava falando coisas que interessavam as mulheres. No fundo, ele era o homossexual que liberava a mulher da cozinha e tal. Então, teve até a simulação de dizer que ele ia embora para todo mundo votar e querer que ele voltasse, né? Então, o Moreno foi muito incrível nessa estratégia. Começaram as mídias exteriores, né, que hoje já é proibido em São Paulo, mas naquela época você começou a invadir a cidade de outdoors e de coisas muito claramente usando a mídia externa. Os lights, os iogurtes, toda uma invasão de novos produtos que chegavam para o Brasil. A Havaiana, que teve uma mudança de perfil total. A sandália dos operários, que virou a sandália do Rodrigo Santoro, que ainda leva a sandália de presente para Los Angeles, né? No último comercial. Surgem novos produtos de limpeza. A mulher usava sabão em pó, sapólio e uma coisinha ou outra. Aí ela tem um produto para lavar a torneira do banheiro, uma para lavar a pia do banheiro, outro para lavar o vaso sanitário, outro para lavar o chão do banheiro, outro para lavar a cozinha, que evidentemente tem uma serrinha, e assim vão sucessivamente inventando milhares de produtos e milhares de razões para você gastar dinheiro e fazer com que o mercado voe. Em 93, a campanha da Ação da Cidadania, de 93 a 97, o logotipo da ação era um prato de comida, e esse filme especificamente foi feito pela agência que eu dirigia, e que era um filme de uma parábola judaica, que queria dizer o seguinte: a história do beija-flor. Quem já ouviu a história do beija-flor? Igualzinho o Bombril, a história do beija-flor também foi repetida e é repetida até hoje. Cada vez que uma pessoa diz assim, eu só estou fazendo a minha parte, ela está falando desse filme aí, que realmente marcou época na época. O Betinho, já muito fraco, ele dizia assim: vou contar a história do beija-flor. Um beija-flor na floresta que estava pegando fogo, resolveu pegar a água do rio e jogar no fogo. Pegar a água do rio e jogar no fogo. Só que aí, o leão passou e disse assim: ô beija-flor, você acha que jogando um pinguinho de água nessa fogaréu você vai estar apagando o incêndio? E o beija-flor disse: não, eu só acho que eu estou fazendo a minha parte. Então, esse era o Betinho, na
a isso. Num mundo que não acreditava nele, que dizia que fome não existia, que era uma briga de dados na imprensa, e ele dizia, fome existe, as pessoas estão passando fome, e é uma indignidade a gente ter gente faminta num país como esse, que tem terra beça e que tem tantas possibilidades. Espera aí que tem um que eu gosto muito, que é esse aqui, espera aí, que é dos empresários. Foi o primeiro momento, esse foi o primeiro anúncio que levou os empresários a pensar em responsabilidade social. Porque não satisfeito em fazer a campanha contra a fome, o Betinho um dia chegou para mim e falou assim, Nádia, como é que chama a empresa? Falei, razão social. Pois é, se a empresa tem uma razão social, vamos perguntar para elas qual é a razão social delas. E aí saiu esse anúncio. Empresário, onde é que o senhor está quando o país precisa? Como uma avestruz com a cabeça enfiada na terra. Não existia o termo responsabilidade social, ainda não tinha sido inventado. Na realidade, a gente usava uma coisa que chamava empresa cidadã, que era você levar a cidadania para dentro das empresas. Então, esse foi um momento fundamental. E aí chegou o século XXI, né? Que foi o século da diversidade, né? Propaganda da Nívea, que mostra mulheres diferentes, todo mundo discutindo o que é essa diversidade de mulheres, de pessoas, de gordos, de magros. Então, tudo está em transformação. E é uma era que tem uma pressa calculável, porque nela chega a tecnologia. Nela chega esses maravilhosos aparelhos que fazem as pessoas não se paquerarem mais, não olharem umas para as outras. Eu vou para o aeroporto e digo assim, era tão bom quando não tinha essas maquininhas e todo mundo olhava um para o outro, paquerava e tal. Agora não, porque está todo mundo assim, ó, ou no celular, ou no computador mesmo, ninguém olha para ninguém, está todo mundo fissurado em si mesmo. E o pior, achando que está se comunicando com todo mundo. Você não se comunica com ninguém que está ao seu lado e imagina que você está no mundo. De certa forma é verdade, mas nós ainda vamos aprender que nós vamos ter que administrar a tecnologia na nossa vida, porque senão isso vira uma loucura, né? No entanto, a gente tem globalização. Todo mundo no começo, quando chegou essa ideia da globalização, dizia, vamos perder tudo, né? Vamos perder o boi bumbá, vamos perder o frevo, vamos perder, porque tudo vai ficar igual no mundo. Não foi isso que aconteceu. Eu adoro os futuristas e os dramáticos, né? Porque eles erram sempre no que é que vai acontecer. Na prática, as pessoas viveram mais as suas identidades para poder trocar. Só pode trocar quem é. Então, o mundo começou a trocar muito em cima dos seus diferentes culturais. Então, começou uma mobilização global, novas mídias apareceram. Hoje não dá para pensar em nenhuma estratégia que não envolva a internet, os blogs, os Facebooks e tal. Mudança de paradigma. Começou a se falar em multidisciplinaridade, em comunicação integrada, na diversidade, e todo mundo pensando, e o futuro? O que vai ser o futuro? Né? Nasceu até uma nova profissão. Eu tenho uma grande amiga que ela é futurista, né? Estuda o futuro. É o mundo da pressa. Olha lá, né? Que é Corra, Lola, Corra, aquele filme que eu não sei se vocês viram. É bem essa nossa época dessa década. É todo mundo correndo. Come depressa, não tem tempo para parar, fica enlouquecido e tal. Mulher trabalha ao mesmo tempo, cuida do bebê, faz isso. Todo mundo também faz muita coisa para ficar transformada no corpo, né? Tem anorexia, os carros mudaram a sua cara, as mulheres são muitas, né? De empresária a playmate. Então você tem várias mulheres mostrando as faces dessa mulher, desse novo tempo, que podem ser várias, né? Ela pode estar lá tendo bebê, sendo freira, vestida de oncinha ou empregada doméstica. E é a década que esta pobre menina, mulher, está pulsando e gritando para todos nós. Ela é uma menina, vocês sabiam? Ela é uma mulher.
E ela foi maltratada junto com as mulheres na história da civilização. Se nós podíamos maltratar a mulher para dominá-la, por que não vamos dominar a terra, que é uma mulher? Então, qual foi o conceito que dominou? De que na terra a gente tem que fazer tudo para ela nos obedecer. Como? Ela não quer dar a plantação? Eu vou botar um agrotóxico aqui, ela vai dar. Como é que é? Aquele rio ali está atrapalhando o melhor lugar para construir um prédio? Tira aquele rio do lugar. Aí vão lá os engenheiros estudar como é que tira o rio do lugar. Então, todos os paradigmas foram de controle da terra. Em nenhum momento o paradigma era eu vou respeitar a terra, porque ela é viva, ela tem vida, e como tudo que tem vida, ela é perecível. Eu digo sempre que nós, humanos, somos bichos estranhíssimos, porque a única coisa concreta que existe na vida de todos nós aqui nessa sala, ninguém quer pensar a respeito, que é que nós vamos morrer. É a única verdade aqui dentro dessa sala. Ninguém sabe quem vai ser rico, quem vai ser famoso, quem vai se formar, quem vai viajar, quem vai casar, quantos filhos vai ter. Mas que todos nós vamos morrer, nós sabemos. E a gente vê isso como uma tragédia, ao invés de ver isso como mais um passo da própria vida, né? E a terra também pode morrer. Então, na realidade, essa década, e é isso que nós vamos botar foco agora, ela pensa em sustentabilidade, que de certa forma vai além da responsabilidade social. A responsabilidade social é a nossa responsabilidade com as pessoas, com as cidades onde moram as pessoas. Esse conceito vem evoluindo para o de sustentabilidade, que é difícil, né? Um palavrão que todo mundo está falando. Só que o que ele quer dizer é o integral. Não podemos nos preocupar só com as pessoas, nós temos que preocupar com tudo que tem vida, inclusive a terra. Então, eu vou me preocupar com o boi, eu vou me preocupar com o gatinho que jogam na praia, eu vou me preocupar com o mico, eu vou me preocupar com as plantas da Mata Atlântica, da floresta. Eu tenho que mudar a minha consciência para entender que pela primeira vez na história da humanidade, nós podemos ser expulsos da terra. Não é a terra que vai acabar. Quando vocês escutarem alguém dizer, ai, a terra vai acabar, vai ter terremoto, vai ter isso, vai ter aquilo, a terra vai acabar. Não é a terra que vai acabar. Ela vai criar um novo ambiente para poder continuar o seu ciclo. Nós é que vamos ficar mal no que ela vai ter que produzir. Se ela produzir seca demais, nós vamos passar mal, né? Se de repente Mato Grosso ficar cheio de neve e a Rússia boa para plantar soja, nós vamos ficar mal aqui e lá vai ter soja. Então, vai mudar a geografia do mundo, vai mudar a economia do mundo em função disso. Eu digo sempre, especialmente lá na Zona Sul, cuidado, gente, o arpoador pode acabar. As pessoas têm muito orgulho do arpoador. Se o mar subir o que está sendo previsto, o arpoador vai acabar. Eu já levei meus netos lá nas últimas férias e disse, olha, olhem bem, porque pode ser que o arpoador venha a acabar. Certo? Isso não é notícia de cientista maluco, não. É notícia séria e comprovada de que o mar vai subir, né? Então, a questão vital do futuro é essa. E nós temos um Alvin Toffler, que é um dos maiores administradores, um pensador muito respeitado, que ele fala uma coisa que eu acredito piamente, que analfabeto nesse século XXI não vai ser quem não sabe ler e escrever, e eu ainda coloco, não sabe usar o digital, porque o analfabeto digital também é dramático, mas é aquele que não sabe desaprender. Para aprender, como é que nós vamos viver daqui para frente? Não dá para jogar o lixo do jeito que a gente joga. Não dá para produzir tanto lixo como a gente produz. Não dá para a gente querer fazer faculdade para ficar igual ao Ike Batista. Não dá. O mundo do futuro não pode consumir assim. Se os chineses que estão lá na China consumirem igual a gente, os ricos de hoje, sabe o que vai acontecer?
precisa de 5 planetas. Eu hoje dei um briefing numa faculdade sobre a Rio+20, e a história que se descobriu, que os cientistas inventaram para ver se a gente entende, é que a gente vive dentro de uma rosquinha. Quem está dentro da rosquinha não está comendo a rosquinha, né? Está começando a ter falta d'água, falta de energia, está começando a não ter emprego, como está acontecendo na Europa, está lá no meio da rosquinha. Tem alguns que estão comendo a rosquinha. Só que estão comendo tanto a rosquinha que estão chegando no lado de fora da rosquinha, que é um altíssimo risco. Ou seja, nós estamos usando a Terra mais do que ela tem capacidade de se reconstruir. Então, não pode existir empresa bem-sucedida hoje que não pense em sustentabilidade. O que a gente vê? Todas elas desesperadas. Você liga a televisão, você vai ver o Banco Itaú dizendo que é sustentável, Santander dizendo que é sustentável e tal. Será que são? Não são com absoluta certeza. Não existe hoje nenhuma empresa sustentável. Pode existir empresa que já colocou na missão e visão, que já está pensando nisso, mas que ela é sustentável. Quero saber que esse cara chega lá no Santander e diz assim, eu quero fazer um empréstimo para começar a explorar soja ali no Mato Grosso. O banco vai fazer a investigação para descobrir se ele vai desmatar? E se ele for desmatar, não empresta dinheiro para ele? Essa é a questão, né? Então, eu não vou vender um produto porque ele pode trazer problemas. Então, você tem empresas que estão avançando nisso. Por exemplo, a Natura já desenvolveu um projeto que cada empregado dela mede quanto produz de CO2, que é aquele que afeta a camada de ozônio, né? Então, ela está conscientizando os empregados a mudarem comportamentos. O Santander, em São Paulo, fez um prédio inteligente e já convida as pessoas para irem de bicicleta. E criou um lugar para tomarem banho quando chegam. Já criou horários diferentes para funcionar o escritório. Ou seja, todo mundo tem que entrar às 8 horas da manhã. Explica para mim. Então, são coisas idiotas como essa que as pessoas acreditam que nunca pode mudar e que pode mudar. Se eu tiver uma empresa que entra às 8, uma que entra às 10, outra que entra ao meio-dia, você não vai ter o trânsito que você tem hoje, certo? Porque você está escalonando de alguma forma para isso. Então, tem coisas novas que estão sendo pensadas para tudo. Casa construída com PET, aí eu não vou nem entrar porque tem um monte de coisa. Então, a gente precisa aprender a ter lucro, ser competitivo e ser produtivo, mas com responsabilidade socioambiental. Quando eu falo de sustentabilidade, eu estou falando do econômico, do social e do ambiental. Isso é um desafio imenso para a população da Terra. Como é que eu vou continuar produzindo sem afetar o ambiente ou afetando o menos possível que vem pela frente e, ao mesmo tempo, podendo cuidar das pessoas? Por que isso ficou importante para as empresas? Por que elas estão desesperadas falando disso? Porque uma empresa não é mais dona da sua imagem. Ela pode fazer a propaganda na televisão, mas vocês entram na internet e acabam com ela, né? O cara pega e vende uma geladeira, como aconteceu com a Brastemp outro dia, com problemas. O menino, em 2 dias, ele conseguiu ser visitado pela Brastemp e receber uma geladeira nova. Hoje, a gente tem formas de se manifestar. Nós temos vocês já viram os mascarados modernos? Que, inclusive, eles têm branding. Vocês estudam branding, né? Que é a marca. Eles têm uma cara de um filme de rebelde, que são os anônimos. Quem já viu isso na internet? Os anônimos estão ocupando as praças no mundo inteiro. São jovens igual vocês, que estão resolvendo que o mundo não é para ficar do jeito que está. E eles são hackers. Eles entram dentro dos computadores das pessoas, dos bancos. Eles entraram recentemente no Itaú, fizeram com que o Itaú ficasse o dia inteiro fora do ar. Eles não querem roubar, eles não querem nada. E é muito engraçado que eles entram e dizem assim, você não acreditou na gente? É? Eles fazem piadas até com isso. Então, você começa a ver uma rebelião da sociedade civil,
de uma maneira muito nova, através da internet, que é revolucionária. E a empresa não é dona da reputação da marca dela. Quem é dono somos nós. Nós podemos mudar tudo. Lembram desse acidente que houve nos Estados Unidos? Ainda não tinha acontecido o acidente da Chevron aqui no Brasil e não tinha acontecido da Petrobras. É só um exemplo para vocês verem o que acontece. Essa mulher foi lá na frente do consulado inglês mostrar o petróleo que estava vazando no mar. E a foto dela circulou na internet, nos jornais, nas televisões, por todos os lugares. Os nossos pelicanos, que é o símbolo dos Estados Unidos, é como se a gente mostrasse as nossas garças, as nossas pombas. Para eles o pelicano é fundamental, totalmente cheio. O mar cheio de petróleo, isso tudo eu peguei na internet. Se vocês clicam ali naquele maravilhoso pai dos burros, que chama Google, né, que resolve toda a nossa vida, que no meu tempo, da idade de vocês, eu também não tinha essa maravilha, vocês acham tudo isso, não precisa fazer esforço. Ou seja, está construindo a imagem da empresa, está construindo a reputação da empresa assim, né? Então, não adianta eles entrarem no ar e fazerem uma propaganda maravilhosa quando tudo isso está na internet. Olha o mar cheio de óleo. Isso foi no Texas, né? Vai, me obedece, meu querido amigo, vá. Eu estou falando com ele, tá? Não é com vocês, não. Olha isso. Isso aconteceu, o acidente, em março de 2010. Em março de 2011, o chão, o solo, estava assim. Olha a quantidade de petróleo que ficou ali em cima. Agora, olha o que acontece. Um site, naquela época, o Putz Grilo, entra e diz assim: e se o desastre na plataforma de petróleo tivesse sido no Rio de Janeiro? Pior, ele cria um concurso com designers. Eu espero não encontrar o dono dessa marca aqui. Como é que seria desenhada a marca da British Petroleum agora, depois do acidente? Olha a marca. Uma empresa gasta trilhões para construir a sua marca. Em 2 minutos na internet, qualquer um de nós pode fazer isso e destruir. Eles sabem disso. E eles estão muito preocupados em serem coerentes, em começarem a se preocupar com isso. A marca deles é exatamente aquela bolinha ali do patinho, só que em pé, né? Claro que sem preto. Agora, um acidente como esse, ele não prejudica só a reputação de marca da empresa, não. Ele prejudica o setor inteiro. E o petróleo começa a ser malhado como um recurso que não é recuperável, que não acontece e tal. E assim é que a coisa vai. Ou estourou Giral. Não sei se vocês prestam atenção nas notícias, mas eu tenho uma péssima notícia para vocês. Não dá para trabalhar comunicação, nem aquela que dá dinheiro, e nem a que, além de dar dinheiro, nos faz feliz com causas, sem ler jornal, sem saber as notícias. Você pode não comprar o jornal, mas entra na internet e lê. Se você não souber o que está acontecendo no mundo, você sabe o que você se coloca? Como um pau de correnteza. Daquele que vai assim, ó. A vida vai levando. Não, eu preciso saber o que está acontecendo no mundo. Eu preciso forçar a minha mente a tentar entender o que está acontecendo. Por que que essa empresa falou isso? Por que que o governo falou isso assim, assim agora? Isso é absolutamente fundamental para eu trabalhar com consciência, né? E isso vai fazer toda a diferença de empregabilidade para vocês. Primeira coisa que eu vejo num candidato a estagiário é o quanto ele está em sintonia com a realidade que ele vive, tá? Não precisa da mídia de massa hoje, basta entrar na internet. Se vocês clicarem lá no Google, Giral, vocês vão entender tudo o que aconteceu ali. O que que eles fazem para construir grandes obras no Brasil? Eles levam empregados, operários para todo lado. Então, por exemplo, um encarregado conhece um monte de baiano. Ele pega os baianos e leva lá para o Pará. O cara chega lá e vai fazer o quê? Vai morar num acampamento, sem mulher, sem um pouco de dinheiro. As meninas da região vão ficar todas acesas, porque chegou um cara que veio de fora
e além disso ele tem uniforme, e além disso ele usa crachá. Aí o prefeito fala assim para mim, quantos filhos essa obra vai deixar aqui? Porque é claro que os adolescentes vão transar, ou você pensa que esses homens vão para lá e não vão trepar? Não tem chance, né? Então, as empreiteiras estão aprendendo como mudar isso, porque tratam esses caras como depósito, eles ficam lá 4 meses depositados num lugar, como eu vi na África do Sul, um lugar que parecia um manicômio, onde você tinha empregados, na realidade não eram nem da África do Sul, eram de Angola, do Congo e tal, trabalhando na mina, debaixo do chão a 500 metros, e ficavam lá 9 meses. O contrato dele era de 9 meses. Depois ele voltava para ver a família 2 semanas e voltava outra vez para trabalhar lá. Isso não é criar um escravo da nova era? Ou é impressão minha? Nós não temos um monte de escravo ainda trabalhando dentro desses nossos modelos? Aí essa empresa vai falar em responsabilidade social e a gente não vai saber que isso acontece lá dentro? Então, Giral explodiu por causa disso. Olha o índio dando a facada no cara da Eletrobras. É assim que está o mundo. O engenheiro das empresas, ele está muito preocupado, porque não está dando para ver. Mas o cara realmente tira o facão e rasga a camisa do engenheiro da Eletrobras. Porque ele não quer Belo Monte. Olha o que é Belo Monte. Belo Monte tem artista internacional contra. Então, não dá mais para nenhuma empresa fingir que não está vendo a mudança que tem. E esta mudança, que é da internet, da manifestação na rua, que tira ditador, como a gente viu tirar o ano passado da Primavera Árabe, é uma mudança de paradigma total no mundo. Como é o Fórum Social Mundial. Vocês já escutaram falar do Fórum Social Mundial? Eu fui a todos, basicamente, que aconteceram no Brasil. É uma emoção, gente, que não é igual. Porque nessa rua você tinha índio, árabe, você tinha libanês, judeu, todo mundo. Milhares de jovens que vêm de todas as partes, que querem trabalhar por um mundo melhor, que vieram aqui para conversar e discutir. Então, a cidade respira essa diversidade de idade, de sexo, de país, de região, de tudo. Isso é o barato do tempo de vocês. A mãe de vocês podia viver a vida inteira sem saber o que se comia no Japão. Ela não sabia como era a cara de um chinês. Nunca tinha se perguntado. Quando a gente não sabe, não sabe. Vocês podem conhecer o mundo inteiro num toque de dedo. Se vocês resolverem passear dentro do Louvre, o museu mais fantástico da França, é só botar no Google lá, Louvre, que vocês vão passear. Eu levo a minha mãe passear em vários museus com 88 anos de idade, porque eu já não posso mais levá-la ao vivo e a cores, mas na internet ela pode ver tudo. Então não tem nada que alguém não possa saber. Eu só não sei aquilo que eu não quero. Se eu me interessar por um tema, eu posso descobrir tudo. E esse Ken Wilber diz isso, que nós vamos construir um mundo diferente, certamente. Porque pela primeira vez nós podemos saber tudo o que acontece no mundo, que antes a gente não sabia, né? Então isso vai possibilitar uma maior troca entre os jovens, uma maior troca de tudo. E isto vai acontecer na Rio+20. Estejam preparados para ir para o aterro, onde vai ter a cúpula dos povos, onde vão estar todas as pessoas que querem defender alguma causa. E a Quinta da Boa Vista, onde vão estar as pessoas que vão estar acampados, os jovens que estão vindo, inclusive estão abrindo sites aí que é interessante para hospedagem de jovens que vêm para Rio+20, porque não tem lugar para todo mundo ficar. Agora, esse mundo que a gente pode saber tudo, ele também é um mundo da informação, certo? Dá tempo da gente se informar tanto. Eu, às vezes, tenho a impressão que de dentro do computador vai sair um cara e vai me enforcar. De tanto e-mail que eu recebo, tanta coisa que eu recebo com informação do mundo inteiro. Então, nós temos uma contradição.
e temos novos valores para trabalhar. Valores completamente diferentes do mundo de consumo hoje. Durabilidade, eficiência, reciclagem, renovação, separar aquilo que eu quero e não quero, comprar o que eu preciso, reutilizar as coisas, ter uma visão nova da economia, até novas moedas estão nascendo em algumas localidades, bancos com novas moedas, a produção limpa, a simplicidade, o compartilhar, o comércio justo. Se eu posso comprar de alguém que eu conheço, que eu sei que eu estou ajudando aquela pessoa, para que eu vou num shopping? Né? Essa mudança de paradigma já está acontecendo. E é em cada um de nós que esse mundo novo vai nascer. Estamos descobrindo que o ato de perceber é solitário. Hoje, alguns de vocês podem nunca ter pensado em nada disso e caiu uma ficha. Só que eu rezo para que tenha caído uma jaca em alguns. Porque a jaca acorda a gente mais fortemente e mexe com a nossa consciência. Então, o consumo consciente é outra coisa fundamental. Né? Eu preciso de 50 sapatos, eu preciso disso. Então, para uma classe elevada, esses pensamentos são muito importantes. O menos é mais, conforme uma campanha que eu fiz para a Natura. E a comunicação começa a traduzir isso através de novos programas na televisão. Você vê, o Globo Repórter ensina todo mundo a comer. Há anos eles estão ensinando as pessoas a comer direito. Né? Novas preocupações na mídia, a propaganda já está com uma nova linguagem, e tem o IVE, que é um grupo que eu participo, que chama Imagens e Vozes da Esperança. Eu participo, André Trigueiro participa, Leilane participa, que é o seguinte: a gente vai ser jornalista para só contar desgraça? Como é que a gente vai criar a visão de futuro nas pessoas? As pessoas sentam para assistir televisão e só veem violência, desgraça? Ou a gente deve ver alguma coisa boa? Então, é Imagens da Esperança. Por isso que o André criou Cidades e Soluções, que eu não sei se vocês conhecem, que é da Globo News, que ele tem soluções maravilhosas, vocês podem entrar pela internet. Então, está acabando o consumidor. Consumir, se vocês procurarem no dicionário, quer dizer gastar, esgotar, destruir, enganar, iludir e extinguir. Nós criamos uma sociedade de consumo. E tudo isso foi o que nós fizemos com a terra, com as pessoas, com o meio ambiente. Então, eu não uso mais a terminologia consumidor, como não uso mais público-alvo. Eu não quero matar ninguém. Eu uso público de relacionamento. E aí eu quero falar com interlocutores. Eu quero dialogar. Eu quero interagir com o meu. E, aliás, o consumidor, o antigo consumidor, ele exige isso das marcas hoje. Eu quero agregar, eu quero prover, eu quero trocar, né? Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos vivendo uma coisa linda, que é a espiral do desenvolvimento humano. Todos nós estamos vivendo um novo momento da civilização. E cada um de nós pode escolher o papel que quer ter nessa espiral do desenvolvimento humano. Era isso que eu queria contar para vocês. Talvez tenha me alongado muito, mas é difícil, porque eu queria trazer um monte de coisa para vocês. Estou às ordens para a gente conversar. Eu só queria dizer que eu vim aqui porque eu confio em vocês. Eu confio mais nessa nova geração que está surgindo das classes que estão podendo dar passos em direção a alguma coisa, do que naqueles que já nasceram tendo dinheiro, tendo tudo fácil e tal. A gente sabe como é difícil construir e pode aprender a respeitar mais o nosso planeta. Obrigada. Perguntas? Eu sei que vocês estão meio impactados pelo silêncio. Olha, eu estou fazendo evento aqui há 4 anos, eu nunca vi uma plateia tão assim.
impactada. Vocês não são obrigados a fazer pergunta normalmente quando... sempre tem lá o meu orgulho, Ronan. Espera aí que eu vou levar primeiro para ele. Primeiras damas, volta aqui de novo. Tá. Eu sou a Gisele, do primeiro período de jornalismo. Na sua concepção, que relação a propaganda teve com a valorização das aparências? Vocês sabem, meninos? Toda. A propaganda só valoriza a aparência. O fogão nunca é o fogão igual da tua casa que aparece na novela. Né? Até a casa do pobre na novela, ela não é a casa do pobre. Os publicitários costumam dizer assim, não, Nádia, fica fake, tem que fazer legal, entendeu? Nada na propaganda é normal. Sabem quanto custa uma manicure para fazer um filme, para ela fazer a unha da atriz? Hoje eu não sei, mas teve uma vez que ela custava R$250, hoje deve custar 1.000. E eu disse para o cara, nossa, mas a minha manicure faz por 7. Ele disse, mas ela tira bife. Falei, não, nunca tirou bife. O dinheiro que se ganha na propaganda, gente, o difícil de largar a propaganda, para mim, um dos fatores foi esse. Eu ganhava uma quantidade de dinheiro que não fazia sentido. Eu virei uma pessoa irresponsável com dinheiro, porque ele vinha muito fácil. Então, a propaganda, ela é só aparência. A mídia de massa é só aparência. Você pega uma Caras e você fica achando que o mundo é aquilo. Né? Uma pessoa que não para pensar, o mundo é aquilo. E não é. Não é nem para o artista que está fotografado ali. Entendeu? Quer mais? Última pergunta. Baseada nas suas experiências, você acha que vale mesmo a pena abandonar uma profissão que vai contra os seus princípios para fazer algo que você goste? Em primeiro lugar, eu não abandonei a minha profissão. Eu fiz o Onde Você Guarda o Seu Racismo, eu fiz todas as campanhas da Ação da Cidadania, eu faço campanhas para os meus clientes, faço e-mail marketing para convidar para workshops e tal. Eu não abandonei. Eu só cheguei à conclusão que a publicidade não é mais importante. O que existe hoje é a comunicação. Toda e qualquer forma de comunicação. Então, eu saí de ser publicitária para trabalhar com comunicação para transformação. Aliás, se vocês quiserem entrar no meu site, é www.rebolcasassociados.com.br. Tem lá um newsletter que se chama Boomerang, que tem inúmeros textos sobre as coisas que a gente conversou. Então, eu sou comunicadora mais do que nunca. Tenho Facebook, tenho site, escrevo, tenho milhões de coisas, estou aqui com vocês, faço propaganda, trabalho, por exemplo, para aquela reunião que teve em Copenhague. Eu fiz toda a campanha aqui no Brasil, adaptação com o Cauã Raymond, para a campanha do Tic Tac. Né? Te chamo? Ele está casado, está feliz, deixa o menino lá. Boa noite, meu nome é Ronan, sou do 6º período de comunicação. 6º período de comunicação. Talvez não seja nenhuma pergunta, mas aí você pode comentar depois do que eu vou falar. Pensando um pouco como responsabilidade social, como Betinho, de ajudar o próximo, vou defender aquilo que hoje eu trabalho, talvez a senhora saiba mais do que todo mundo aqui. Sim, senhora, porque velha já basta ser velha, não precisa senhora, pelo de respeito, pelo respeito. Então, você deve saber mais do que todo mundo aqui. Eu trabalho hoje no Hemorrio, já foi consultora do Hemorrio, né? Fiquei sabendo lá hoje. Muitos anos. Muito orgulho de ter dado a boia. E ela ainda diz que eu não sou publicitária. E hoje eu trabalho na assessoria de comunicação do Hemorrio. E talvez se a gente fosse perguntar aqui quantas pessoas já ajudaram alguém doando sangue, talvez a gente possa contar nos dedos aqui. Assim, de quantos jovens que estão dentre todos aqui, talvez pouquíssimos ajudaram. Na realidade, nem é a pergunta de doar sangue, é quantos pensaram o que é a vida de alguém que precisa de sangue. Isso. Eu hoje acho que a vida pode mudar da água para o vinho se a gente desenvolver uma habilidade que chama empatia. Se eu conseguir me colocar no lugar dos outros, a conversa com a mãe de vocês melhora
se vocês conseguirem se colocar no lugar da mãe de vocês. Melhora se vocês conseguirem se colocar do pai. Então, a empatia, ela nos leva até a perdoar, sabe? Perdoar as pessoas, porque às vezes elas não são o que a gente quer, porque elas não podem, somente por isso. E viver com ódio no coração, com raiva, não leva a gente a porcaria de lugar nenhum, sabe? Então, sentir-se no lugar de uma família que o paciente poderá não tomar, não receber sangue, porque ninguém foi lá doar, isso talvez seja um bom exercício. Eu costumo fazer isso com frequência. Eu digo que é a vida do ator. O ator pode viver várias vidas, por isso ele fica sensível. Ele pode ser rico, pode ser pobre, pode ser jovem, pode ser velho. Nós também podemos, através de um exercício individual, nos colocar no lugar das outras pessoas. E isso nos dá uma riqueza de vida, gente, que não é brincadeira. A gente, acima de tudo, antes da gente ser bom, a gente tem que ser bom com a gente. E ser bom com a gente significa conseguir espaço para conversar com a gente. E cuidar das nossas feridas e do nosso aprendizado, que todos nós temos. Mais alguma pergunta aí? Sim? Ah, tá. Mas pode se colocar no lugar do professor também, por favor, tá? De vez em quando. A gente não vai ligar, não. Pensar que a pobrezinha aqui tem que corrigir muita prova, quando ficar reclamando. Bom, meu nome é Bárbara, segundo período de publicidade. Bom, já vem de muito tempo que gentileza gera gentileza. Nas redes sociais agora está rolando que gentileza gera gente abusada. Para você, na sua experiência, gentileza gera o quê? Para mim, gentileza gera gentileza. Muitas vezes eu posso ser gentil com alguém e essa pessoa abusar. Mas esse problema dela, não é meu. A diferença de a gente se colocar em sintonia com a gente mesmo é que não importa o que o outro vai fazer, não importa o que o outro vai pensar. Então, por exemplo, você vai fazer a propaganda, um planejamento de comunicação para um cliente, né? E o cliente rouba a sua ideia. Isso já aconteceu muitas vezes, né? Você pode abrir um processo contra ele se você tiver algum papel assinado. Se você não tiver nada assinado, você pode passar meses se corroendo de raiva do cara. Ou você pode chegar lá e dizer assim, que pena que eu tenho de você. Isso que você fez não é uma coisa ética e nem é o que vai construir o país. Mas mesmo assim eu te desejo luz. Tchau. Você vai dar uma lição de moral no cara e vai fazer ele não dormir de noite muito mais do que se tiver um ataque de preta velha lá na frente dele. Boa noite, eu sou o Guilherme, terceiro período de comunicação. Eu vi a entrevista de um grande publicitário dizendo que na época dele só as grandes ideias sobressaíam, que hoje em dia ele acha que a grande tecnologia acaba disfarçando um pouco a falta de criatividade, que hoje em dia tudo é interativo, tudo fica bonito. Você concorda com isso? O que você acha sobre a tecnologia? Olha, eu vou falar um pouco então, já que você me inspirou, sobre o ser publicitário. O ser publicitário é egotrip por natureza. Ele acha sempre que... Eu nunca vi um publicitário dar parabéns para a ideia do outro. Nunca vi. 30 anos de publicidade. Ele está lá, na hora que o outro ganhou o prêmio, ele bate palma em público, e aí ele sai e diz assim, porra, mas que sacanagem que o cara ganhar o prêmio, hein? Não era nada disso e tal. Então, sempre eles vão estar criticando o outro. A resposta desse moço que eu daria é o seguinte, tudo bem, hoje eles têm mais alguma coisa para usar no sentido de se fazer mais criativo. Não vão ter que usar só criança e cachorro. E testemunhal. Porque os publicitários, quando não conseguem ter uma ideia conceitual, eles botam um cachorro no comercial. Ou bota uma criança dando risada, pronto, já fez sucesso, já se tornou memorável, entendeu? A gente sempre dizia isso, porque eu trabalhei no planejamento, e o criativo odeia o planejador, porque ele acha que a ideia tem que vir do cosmos. Ele não quer pensar em público, em objetivo de marketing, objetivo de comunicação, não, ele quer ficar livre. Eu lembro um publicitário uma vez, um criativo, que subiu em cima da mesa e disse assim, porra, Nádia, parece que você quer mesmo vender esse produto? Cara, você ganha esse salário que você ganha, você veio aqui fazer o quê se não é ajudar o cliente a vender o produto? Né?
Então, é uma coisa de louco, porque muitos querem se sentir livre. Como é um trabalho de muita liberdade, as pessoas querem se sentir livres para criar o que quiserem, né? E não é assim. Cada vez menos é assim. Então, cada vez menos esse publicitário está tão solto como ele achava antes. Porque você tem indicadores, porque você tem pesquisa. Não é só a tecnologia para fazer um Photoshop, para mudar alguma coisa, ou para fazer um troço dançar e ficar bonito. É também para ser mais eficiente. E o publicitário odeia pesquisa. Ele não quer nem ver resultado de pesquisa, ele não acredita em pesquisa. É uma coisa de louco. Tá? Boa noite. Eu acho que eu devo ser a única administradora aqui. Sou Fátima Galvão. Estou no sétimo e oitavo período de administração. E hoje eu estou tendo uma aula de marketing, de como não fazer um marketing na administração. Essa mudança, ela também, a mudança da publicidade, a mudança de como não fazer um marketing negativo, tudo isso vai estar influenciando no futuro todo o processo de mudança administrativa? Já está. Dentro da administração, por exemplo, nas empresas, você não tinha diretor de sustentabilidade. Hoje você tem. Enquanto você tiver um diretor de sustentabilidade, você não tem sustentabilidade. Porque a sustentabilidade pressupõe cuidado todo. Pressupõe que você vai estar cuidando das pessoas e do meio ambiente em todas as áreas da empresa. Então, se tem um diretor de sustentabilidade, não tem sustentabilidade. Eles ficam loucos da vida quando eu falo isso. Diretor de responsabilidade social. Não tem que ter o diretor de responsabilidade social. A empresa tem que ter responsabilidade social em todos os seus departamentos. A parte legal, por exemplo, da administração, está passando por uma mudança muito grande. O marketing está passando por uma mudança radical. Quando você diz que você me escuta falar e vê marketing, é porque eu trabalho com uma bola da marca, que é a bola do marketing. O marketing existiu para fazer mercado, para fazer com que a marca se substanciasse. A comunicação é um pedaço dessa história. Os publicitários nem disso se dão conta. A publicidade não é tudo para fazer uma marca. Tem o produto em si, tem a embalagem. Eu, por exemplo, já vendi produto que o diferencial era a embalagem. Pepsi, vocês também não vão lembrar, mas Pepsi foi a primeira cola a sair com garrafa de rosca. Antes, eu e a Ana lembra disso, a gente punha uma colherinha para o gás não sair de dentro da garrafa. Se vocês fizerem um esforço, talvez aos mais velhos, quando eram pequenos, viam a colherinha. A Pepsi chegou e inventou uma tampa. Então, o diferencial que vendeu foi a tampa de rosca, não era o produto. Então, você pode ter vários diferenciais dentro para construir a marca, mas aí é uma aula de marketing que não dá tempo de dar aqui. Mais alguém? Não? Opa! Boa noite, sou o aluno Matheus Monteiro, do curso de Comunicação Social e Publicidade no terceiro período. Hoje em dia a gente vê muitas campanhas reversas... Vamos ouvir o colega. Muitas campanhas reversas de empresas que se dizem ter responsabilidade social, que tentam reverter o que lá atrás eles provocaram. Por exemplo, campanhas de incentivo ao fumo, que hoje tentam, não com tanto sucesso, desincentivar a prática por ser um ato muito insaudável para a população em geral. E como a Light, que antigamente divulgava promoções como Poupe Sua Energia, Use a Nossa, e que hoje premia quem utiliza pouca carga em energia. Você acha que a publicidade teve um forte impacto para que pudesse gerar atos muito ruins para a sociedade que hoje podem ser revertidos como o aquecimento global, outros efeitos com o planeta? E tendo isso em vista, você acha que seria necessário uma reformulação na comunicação de produtos, pensando um pouco menos nos negócios e nos lucros e um pouco mais no futuro do planeta e das pessoas? Isso é o que a gente quer que aconteça. Quando eu digo a gente, são os ativistas ambientalistas e tal. E é verdade. Quer dizer, a Light, ela não pode mais não educar para economizar. Os carros serão elétricos. Talvez até o que possa nos salvar seja a tecnologia. Investir numa tecnologia limpa que conserte as besteiras que a gente fez lá atrás.
E as empresas estão começando a ver que aí tem oportunidades de marketing. Por exemplo, a Natura, quando ela se posiciona como uma marca que produz com açaí lá da floresta amazônica, ela está ocupando um nicho de mercado, que para ela pode ser bom, do ponto de vista da lucratividade. Então, você tem empresas que estão descobrindo, por exemplo, começa por uma pressão. Vamos falar dos trens da Vale, uma coisa que não é a publicidade convencional. O trem da Vale usa a água para ele se mover. Eles descobriram um processo que a água é sempre reciclada. A Coca-Cola, entra no site da Coca-Cola de responsabilidade social e descobre o que eles estão fazendo. Eles estão economizando um mundo de água na produção da Coca-Cola. Resolveram o problema da garrafa, ensinando as pessoas a reciclarem. A Coca-Cola é um exemplo que realmente é de tirar o chapéu. Nos últimos 4, 5 anos, eu até conheço o cara que foi para lá, que é o Marcos, ela fez uma revolução no marketing, na comunicação, mas na ação. Né? O marketing não é uma coisa vazia, você tem que fazer quando você tem uma coisa acontecendo no produto. Então, é fundamental o que você traz. O que vai acontecer é que as empresas começam a perceber oportunidades de novos negócios sendo ética, sendo responsável socialmente, sendo responsável pelo meio ambiente. Então, você começa a ter uma mudança. Tá? Obrigado. Parabéns. É isso, fechamos. Opa, nosso coleguinha aqui. A última, tá, gente? O Wilson, do 5º período de publicidade. Como a gente viu, como você falou, algumas empresas, né, pegam carona nessa questão da sustentabilidade e não são verdadeiramente sustentáveis. O que você acha que pode ser feito para mudar essa realidade, além de usar a internet, né, e a comunicação? O seu trabalho, é o que eu faço todo dia. Eu chego lá no cliente, ele quer fazer uma coisa que está errada. Eu digo para ele, olha, querido, o seu produto realmente faz isso? Porque, olha, se você fala que o seu produto vai fazer isso, e ele não faz, você poderá estar criando um problema para você. Quer dizer, o que eu sou chamada pelas empresas? Até porque Rebolsas e as comunicação para transformação, o cliente que chega, ele já quer uma mudança. Ele já quer que cuide dos empregados, que faça alguma atividade onde eles tenham uma maior consciência ambiental, porque as pessoas também não mudam fácil, não é só a empresa que tem que mudar. Você cuida do seu lixo? A gente, se começar aqui uma história com lixo, vai ser fogo, né? A gente é responsável por ter caneca ou a gente ainda usa caneca de plástico? Né? A gente pensa em fazer uma roupa virar fashion ou a gente sai correndo comprar outra? Nós vamos ter que mudar nesse nível. Você quer comprar carro? Você está guardando dinheiro para comprar carro? Ou vamos no IPI reduzido do Lula alugar carro, né? Carro em 60 meses é um carro alugado. Né? Por quê? Porque é fundamental ou eu vou pressionar para ter metrô, para ter boa condução? Então, isso são questões que as pessoas vão ter que decidir. Não é só a empresa e não é só o governo. É você. Boa noite, queridos. Foi, né? Então, eu queria escolher, deixa eu ver. Vem cá, Ronan, para entregar a plaquinha e o certificado da Nádia. Um brinde, um presente aí que a gente sempre dá para as pessoas. O presente foi estar vendo essas carinhas aqui. Eu, desejo a vocês muita luz, tá? Muita luz mesmo, que seja um tempo de vocês ajudarem a construir novos negócios na periferia, ensinarem marketing e comunicação para os negócios que estão aqui. Estão surgindo milhares de empresas novas, com tecnologia nova, que constrói pedaço para casa, constrói não sei o que de rolha, entra na internet, não dava tempo de mostrar, mas tem teto de grama. O mundo é uma fertilidade de ideias novas de como nós vamos viver e morar e existir.